Esse segundo dia do primeiro Fórum da Pedagogia Ecossistêmica. Nós teremos também a colaboração da Grace e do Irapson na tradução simultânea em Libras. Acredito que a gente vai assistir agora um pequeno vídeo antes de iniciarmos de fato a nossa programação de hoje. Enquanto o vídeo não aparece, eu gostaria de agradecer a participação de todos que ontem assistiram, né, à mesa de abertura do primeiro Fórum da Pedagogia Ecossistêmica, que estão acompanhando o nosso segundo dia de programação. A vocês, muito obrigada. Então, este fórum... O meu nome é Luiz Guilherme, eu estudei aqui desde que eu me conheço por gente até o final. Eu terminei o 9º ano em 2015. Estou no 3º ano do ensino médio. Eu sinto que algumas coisas que eu aprendi aqui não se aprende em nenhum lugar. Eu sinto que todo mundo que estuda aqui, não só quem estuda, quem é pai de quem estuda, quem é amigo de quem estuda, são pessoas privilegiadas. De todas as coisas que eu aprendi nesse colégio, nos anos que eu estive aqui, eu poderia passar o dia inteiro e não poderia dizer metade. Mas algumas que eu gostaria de dizer é o companheirismo, a capacidade de ver no outro um igual. Também tive o privilégio de entender melhor e lidar melhor com o meio ambiente. Crescer aqui traz um otimismo para mim. Ver essa quantidade de gente aqui me deixa um pouco mais feliz, porque mostra que estão crescendo pessoas que se importam mesmo com as coisas que realmente importam. A minha atitude perante a escola sempre foi de muita responsabilidade, de ter nas tarefas e nas atividades e nas próprias aulas uma necessidade de cumprir, não porque eu estou sendo coagido, que é o que acontece muitas vezes em outros ambientes, mas porque a vila sempre foi ótima em mostrar para mim o porquê das coisas, por que eu tenho que fazer isso, ou por que eu devo fazer isso. E a minha atitude sempre foi de compreender. Eu acho que eu já estou falando muito, então se eu quiser encerrar, eu queria dizer, aproveitem o tempo que vocês estão aqui, mas ao mesmo tempo não tenham medo do futuro, porque o que vocês aprenderam aqui e o que vocês ainda vão aprender aqui prepara mais do que o suficiente para vocês encararem qualquer desafio futuro de cabeça erguida. Acho que é isso. Então, gente, esse é o primeiro Fórum da Pedagogia Ecossistêmica, que é parte da comemoração dos 40 anos da Escola Vila e de sua concepção de educação transdisciplinar como a vida, que se dá por meio da pedagogia ecossistêmica. Com o tema Educação Transdisciplinar para os Desafios do Planeta, continuaremos hoje a discutir sobre os fundamentos e vivências da pedagogia ecossistêmica, uma proposta genuinamente brasileira. Lembrando que toda a programação está disponível no site do evento, www.forum.pedagogiaecossistemica.com.br. Pedimos ainda que se inscrevam no canal da Pedagogia Ecossistêmica no YouTube e ativem o sininho, porque assim vocês podem receber os avisos do início das mesas, né? Então, antes de iniciarmos a nossa programação, eu gostaria de dar alguns avisos, né? As mesas acontecem sempre ao vivo e aqui no canal da Pedagogia Ecossistêmica. Cada mesa possui seu próprio link e iniciará no horário programado. Vocês poderão acessar a mesa seguinte pelo link que enviaremos no chat, pelo link que enviamos para o seu e-mail ou retornando para a página do canal do YouTube da Pedagogia Ecossistêmica, ou ainda no site do evento. Todos os links das mesas já estão disponíveis também aqui no canal. Vocês já podem clicar no sininho para definir o lembrete
e assim serem avisados quando a nova mesa estiver começando. Então, ainda é possível, gente, fazer inscrições para garantir o seu certificado. É só acessar lá o nosso site www.forum.pedagogiaecossistemica.com.br. Aproveitem e compartilhem este evento com colegas de profissão, com familiares, com pessoas que têm interesse em educação. Vamos juntos construir uma educação que enfrente os desafios do nosso planeta. Então é isso, eu deixo vocês agora com a Simone Gimbernal, que é pedagoga e especialista em psicopedagogia pela PUC São Paulo e MBA em gestão escolar pela USP, e ela também é diretora do Colégio Gimbernal, que usa a pedagogia ecossistêmica em sua escola há 15 anos. Eu aproveito também para convidar a professora Patrícia Lima Verde, que vai participar da mesa, a professora Patrícia Lima Verde, que é professora da Universidade Estadual do Ceará e vai ajudar na mediação dessa mesa. Então, Patrícia e Simone, um bom dia, a mesa fica com vocês. Obrigada, Carol. Obrigada a todos que estão conosco nesse Fórum Internacional da Pedagogia Ecossistêmica, um fórum importante para nutrir-nos, né, de conhecimentos através da troca de saberes. E esse é um dos fundamentos da pedagogia ecossistêmica, a troca de saberes. Esse saber que acontece através do trabalho em conjunto, através das diferentes expressões, que acontece através da valorização de todos os profissionais da educação. E, claro, do esforço dos alunos e alunas em fazer cada um a sua parte com responsabilidade. Eu sou grata por estar aqui e é com vocês que também vou me nutrir dos conhecimentos dos professores das escolas parceiras. Nós tivemos uma inversão de planejamento, começaremos com os professores, que são a Daniele Soares Lavorente Longo, da Escola Florescer, professora do infantil, depois a Suzane Guimarães, do Colégio Eureka, professora de teatro da educação infantil e ensino fundamental, a Suzane Vasconcelos, da Escola Vila, professora de matemática do ensino fundamental anos iniciais, e, por fim, o professor Ranon Sobral Targa, da Escola Gimbernal, professor de História do ensino fundamental anos finais. É com você, Daniele. Só um instantinho, Daniele. Eu quero também lembrar, né, que as perguntas elas podem ser feitas no chat e eu vou ficar selecionando essas perguntas e organizando elas em blocos para no final da mesa a gente fazer essa discussão com todos, né? Eu também quero agradecer e vamos então às falas. E a professora Elane, que está tendo alguns problemas técnicos, ela chega logo em seguida na nossa conversa com os professores. Muito obrigada. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer estar sendo porta-voz da Escola Florescer. Nós somos a escola caçula, que tem a pedagogia ecossistêmica. Estamos aí Estamos completando 2 anos esse ano, e a gente conta isso como o primeiro ano, pois ano passado, como todos sabem, tivemos... Tá tendo algum problema na... Estão ouvindo? Sim? Obrigada. A gente teve a pandemia e, com isso, nós tivemos que parar a escola e estávamos no segundo projeto. Continuamos em modo remoto, mas não foi a mesma experiência. E voltamos ao final do ano com algumas crianças presencial. Agora, esse ano, estamos tendo o nosso primeiro ano fazendo completamente a pedagogia ecossistêmica, aprendendo muito com ela ainda. O corpo docente sempre busca conhecer mais sobre a pedagogia ecossistêmica, pois além das crianças, nós também estamos aprendendo.
E isso é muito gostoso, e não só nós e as crianças, nós vemos também os pais crescendo junto com essa pedagogia ecossistêmica. Muitos pais vêm visitar a escola pela sua denominação diferente, se encantam com isso. É muito gostoso ver que às vezes a criança nem está ali na escola, mas uma sementinha já foi colocada ali, a gente sabe que em algum momento ela vai florescer. E também a gente vê ali na escola o tanto que essa pedagogia ela tem sido aperfeiçoada não além dos professores, né? Além dos professores, nas crianças. A conscientização da sustentabilidade, com certeza, tem sido o carro-chefe para a nossa escola esse ano. E como isso nos deixa feliz, pois as crianças, o que elas aprendem ali na escola, o que elas veem que pode ser feito na escola, elas recriam em casa. Os pais passam para nós e nós vemos, uau, isso realmente está fazendo um efeito. E aí, além disso, outras escolas ficam sabendo, e isso tem sido muito gratificante. A gente vê que outras professoras, outras escolas têm essa curiosidade de conhecer, e mesmo não adotando a pedagogia ecossistêmica, levam um pouquinho dela para si no seu dia a dia. Isso tem sido muito, muito gratificante de ver. Como eu disse, o corpo docente, ele tem buscado, né, mais conhecimento acerca dessa pedagogia. Encontramos alguns desafios, afinal, somos um bebê em meio a tantas crianças e adolescentes na pedagogia ecossistêmica. Como nós vimos no vídeo, o aluno se formou no 9º ano. Nossa escola é só o ensino infantil, por enquanto, então nós vamos até o infantil 5, aqui denominado Jardim 2, mas nós estamos buscando ampliar e assim continuar, para que essa pedagogia cresça ainda mais na nossa cidade. O curso que nós tivemos no começo do ano foi muito bom. Nós compartilhamos conhecimentos entre professoras da pedagogia ecossistêmica em todo o Brasil. Isso realmente ajuda nós a aumentarmos o nosso repertório e também florescer mais ideias em nossas mentes. Afinal, as crianças a todo momento têm ideias, porque nós também não, né? E acerca dos projetos trabalhados, a cada projeto nós temos um novo desafio e também novas ideias. A escola trabalha em conjunto na transdisciplinaridade e também nós fazemos os projetos em harmonia. Como exemplo, posso dar o Dia do Trânsito. Nós fomos, o corpo docente decidiu que nós iríamos fazer um circuito. As crianças amam o trânsito, elas estão sempre no trânsito, e por que não trazer um pouco para a escola? E aí, nós dividimos. Cada sala iria fazer uma parte para nós fazermos um circuito. E foi muito, muito divertido. Os bebês, muitos bebês na escola, lindinhos, o que eles poderiam fazer? A professora, junto com eles, construiu um túnel, que foi o viaduto do nosso circuito, com caixas de papelão, cordinhas para eles trabalharem o sensorial, engatinharem e depois ser colocado lá no nosso espaço comum para que todos estivessem participando. O Berçário 2 também fez um caminhão de reciclagem muito lindo, com caixa de papelão, latas de alumínio, muitas outras coisas. E para quem acha que papel e papelão não dá certo, ele ficou muito resistente. As crianças entraram, nós conseguimos puxar. Eu não sei se era para puxar de verdade, porque a professora estava com medo dele quebrar, mas eu puxei minha turma lá e deu tudo certo. Estava todo resistente. O Maternal 1, que é o Infantil 2, trabalhou os meios de transporte. Eles fizeram com caixas de papelão, carros, trens, tratores, e ficou muito legal também. A minha turma é o Maternal 2, ou Infantil 3. Estávamos trabalhando formas geométricas e também comunicação sem palavras. E nós fizemos o semáforo. Afinal, as cores falam o que deve acontecer no trânsito. E aí nós fizemos semáforos para colocar no nosso circuito. E os jardins, que já trabalham um pouco de letramento e também comunicação, fizeram placas de trânsito. Cada criança tem feito a sua parte lá e todos trabalham em conjunto, um ajudando o outro, procurando as placas, e foi muito legal. No final, nós fizemos um circuito motor, mas também divertido,
e sustentável para as crianças no espaço que nós temos em comum no fundo da nossa escola, com muitas árvores, grama, horta. O circuito foi feito até entre a horta, que fazia uma curva sinuosa, e as crianças amaram. É muito bom ver o trabalho em conjunto, fazer algo assim. E também as crianças ficam felizes de ver que eles têm voz, que o que eles sugerem pode ser realizado na escola e que as professoras ouvem o que eles falam. Porque nisso eu coloquei o semáforo aqui e perguntei: o que vocês acham aqui? E aí um deles falou assim: mas tia, aqui não tem passagem, vamos pôr para lá. E a gente mudou. Então são coisas pequenas que para eles têm um sentido muito grande. E eles tendo voz nisso é muito importante. Outros projetos também foram um sucesso, como o folclore, que poucas crianças conheciam a fundo alguns personagens. Agora nós trabalhamos Vigilantes do Planeta e fomos passo a passo em cada vigilância, e eles nem sabiam o que era um vigilante, que nós que temos que cuidar do nosso planeta. Um deles, vou falar aqui, que até achou que eram os alienígenas, os vigilantes do planeta. Mas quando ele viu que era ele falou assim: tia Dani, preciso ficar mais atento, né? Então a gente vê que eles prestam atenção e eles têm voz sim. E é muito bom ver isso neles crescendo. Bom, isso foi um pouquinho do que eu pude falar para vocês nesse tempo aqui. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho da nossa prática e também do nosso engatinhar na pedagogia ecossistêmica. Qualquer dúvida, vamos ter as perguntas no fim, e é um prazer estar aqui com vocês. E quem vier para Piracicaba, não venha só para comer pamonha, venha também conhecer a Escola Florescer. Obrigada, Patrícia, obrigada, Simone. É interessante a gente pensar a pedagogia ecossistêmica desde o infantil, né? Nós usamos nas apresentações a teoria pensando sempre, né, no futuro, nos maiores. Mas como começar isso? E é o que a Daniela acabou de falar. Como que a gente começa o trabalho com a pedagogia ecossistêmica? Né? É trabalhando, é atuando, é fazendo os projetos acontecerem. Você falou sobre o encantamento dos alunos, e isso é o primordial, porque eles precisam ser estimulados, né? Encantados, e isso quem faz é o professor. É muito importante isso. A conscientização da sustentabilidade, desde pequenininho, como você falou, é aquela sementinha que a gente planta, que floresce, e a gente vê isso, e aprender a ter voz. E é desde pequeno que eles fazem isso. Muito obrigada, Daniele, pela sua palestra. Vamos seguir agora com a professora Suzane Guimarães, do Colégio Eureka, professora de teatro da educação infantil e ensino fundamental. Vamos lá, Suzane. Olá, bom dia a todos, a todas e todes. Eu sou Suzane Guimarães, sou professora de teatro do Colégio Eureka e falo de São Luís do Maranhão. Bom, pessoal, nós professores, né, professores de teatro, professores de arte, artistas, a gente teve esse desafio, né, que foi vivenciar o isolamento, a pandemia. Então, eu não falo somente de desafios, né? Eu dou um parêntese aí, falo também das revoltas alternativas, e aí chega o quê? As realizações. Então, nós, professores de teatro, principalmente, tivemos que fazer a quebra da quarta parede, né? Que é pensar rápido, pensar como vai ser o teatro ali naquele processo online, já que nós somos a arte, né, do encontro. E aí foi o momento em que eu me coloquei, assim, o encontro com o eu educador, o eu espectador e o eu artista, né? Foi tudo muito rápido, então esse processo aí foi de buscar novos alcances de aprendizagens, né? Como que tudo isso ia acontecer, como essas indagações, elas iam ter uma resposta, né? Então, como já faz parte, né, da teia curricular da pedagogia ecossistêmica, que é
essas relações, né, que nós produzimos no mundo. Então, eu fui catando aqui todas as minhas vivências, né, enquanto professora, enquanto artista, para pensar em como levar esse processo para os meus alunos, né, para que as aulas acontecessem de fato. Então, melhor dizendo, né, meus alunos criativos e artistas e dispostos a esse convite, a gente começou, né, todo esse processo envolvidos nesse tempo que eu digo que é o antes, o tempo da pandemia, né, o tempo pandêmico, e o agora que se mistura também ainda, né, porque a pandemia ainda não acabou, apesar da gente, aqui em São Luís do Maranhão, a gente ter tido todo esse avanço na vacinação, e aí passamos por esse processo até chegar dentro do nosso território, que é a escola, que é a sala de aula. Então, com esse retorno, com essas reviravoltas que a gente teve que passar, nós, professores de teatro, né, passamos por isso, mas também pensando sempre como o teatro tem esse campo fértil, né, já é por natureza, o teatro é esse campo fértil, né, de convite mesmo, as percepções à nossa volta, e no Colégio Eureka, nós, né, temos essa liberdade de apropriação do nosso processo criativo, que os alunos participam de tudo, né, todo mundo junto, feito junto, produzido junto, mas que o percurso é singular, ele traz uma ideia muito íntima ali de cada criança, né, a criança passa por esse processo, né, ele compreende o que nós estamos preparando, fazendo ali, produzindo, e é o que é mais legal, porque a gente pensa o quê? Em criar dentro disso nossos universos, aí sempre ali um pé na cultura local e brasileira, e o outro na natureza, né? O ser natureza como conexão, a natureza como nossa maior fonte de inspiração. Então, a Eureka, a gente tem um grande evento, que é do projeto Construindo um Mundo Melhor, que é o espetáculo, mas, assim, ele conclui, né, ali, digamos, o final do ano, ali, a gente conclui com esse espetáculo, mas todo esse percurso acontece do início do ano e vai se estendendo até o final. Então, durante esse processo, os alunos constroem comigo, né, enquanto professora de teatro também, em parceria com a professora de música, que é a Thalita Luso, nós vamos criando ali meios de envolver os alunos. Já tem um coral Irapuru, que é um coral muito bom no Colégio Eureka, com essas canções, né, envolvendo a natureza, e as letras são muito pensadas, né, as escolhas. Então, a gente sempre pensa nas nossas produções, né, envolvendo, como eu falei, né, a experiência do folclore, da nossa cultura e a natureza como fonte de inspiração. Então, eu vou colhendo aqui várias ideias que vai surgindo, o nosso repertório musical, né, desde que eu entrei no Colégio Eureka, ele mudou muito, eu vou buscando ali umas canções, elas ficam guardadinhas ali, já para um momento especial, e aí o nosso processo vai sendo construído, né? Os alunos vão montando junto comigo, a gente pensa junto nas montagens, e isso acaba criando também uma dramaturgia do experimentalismo, que é onde eles experimentam comigo, a gente cria junto, a gente pensa junto, eu faço esse questionamento para eles, do que é que vocês acham? Dá para funcionar? Vocês conseguem experimentar? Então, o que acontece é que, além deles estarem nesse protagonismo, né, ali o tempo todo, nessa troca, esse percurso ele fica prazeroso, né, não fica nada maçante, né, porque muitas das vezes, a maioria das escolas trabalham muito a narrativa linear, né, ali do espetáculo, e a nossa narrativa, ela pensa muito nessa ideia das criações em conjunto, então, as criações em conexões, e buscando o tempo todo esses alcances que a gente pode fazer com os alunos, ainda mais que eu, enquanto professora de teatro da escola, trabalho com a educação infantil, que é do infantil 1 ao 8º ano, e é o tempo todo pensando em como inserir todas as crianças, né, os adolescentes nesse processo. Então, os nossos espetáculos, eles são bem bonitos. Eu já deixo fazer igual a Daniela, eu já deixo um convite para quando vocês pensarem em vir em São Luís do Maranhão, visitar o Colégio Eureka, principalmente no mês de junho, que nós temos o nosso São João, que é um marco assim na escola.
é onde a gente faz a nossa mistura, né, do nosso folclore, das nossas danças, que é muito rica. Então, todas as nossas produções envolvem muito as cores assim, né, as cores da nossa cultura, envolve muito essa apreciação que eles têm enquanto espectador, que eu também não deixo de fazer essa separação. A gente sempre está em movimento de plateia, né, vendo como é espectador, para que eles experimentem também os dois processos, não só como aluno artista, né, o aluno criador, mas enquanto também aluno espectador, que eu acho que é muito importante a gente também formar boa plateia. Então, é isso. Nós estamos em processo também do nosso espetáculo de final de ano, com o nome Quintal de Histórias. Está um processo extremamente experimental. A gente está vendo até o figurino juntos, que agora é uma criação meio de teatro de rua, onde eles vão fazer a composição do figurino. E a educação infantil também envolvido nisso. A gente está buscando ali canções do que se trata de quintal, o que tem no quintal, piquenique, tem pomar, quais são as lembranças que trazem esse quintal. A gente já está envolvendo as famílias também com algumas histórias de quintal. Então, assim, o quintal, na verdade, é uma homenagem à infância, né? Que ela está dentro da gente, né? Então, para a gente não deixar morrer nunca, né? A gente vai trazer as famílias para esse processo de vivência, de sentir ali a presença da infância dentro da gente e colocar ela ali em movimento, vendo as crianças dançarem, as crianças em texto. Nós estamos criando também juntos, com o ensino fundamental maior, os direitos de quintal, que todo mundo tem direito a dormir com o pé sujo, a ter uma casa na árvore. Então, eles estão me ajudando nessas relações aí de troca. E é isso. A pedagogia ecossistêmica, ela me deu um leque assim gigantesco de ideias, porque eu digo que cabeça de artista, né, ela não para, e é isso, a gente vai colhendo ali por onde eu passo, vou colhendo. Eu acredito que todos os professores da pedagogia ecossistêmica também são assim, né, a gente vai colhendo tudo, a gente quer até uma folha no chão, a gente já tem uma ideia do que pode usar nos nossos processos. Então, nesse processo também, a gente pensa nas limitações, né? E o aluno que não quer participar, não quer se envolver, não quer dançar, a gente espera ali, porque é impossível não conseguir se contagiar, né? Com esse processo de criação, e principalmente a eles estarem... Eu quero muito sempre que eles estejam dispostos a dizer sim, né? Para esse processo. Então, eles vêm junto. E a Viola Spoller, ela tem uma frase que eu gosto muito, que me inspira muito também, que é: primeiro, ensine uma pessoa a se desenvolver até o ponto da sua limitação, e então, puf, quebre a limitação. Então, eu desde já agradeço a minha participação aqui no fórum, deixo um grande abraço aos meus colegas de trabalho do Colégio Eureka, em especial a todos os professores. E é isso, gente, a educação, ela não pode parar. Sem educação, né, já basta o governo. Então, um grande abraço a todos e obrigada. Emocionei, Suzane, bem bacana mesmo, gostei. É interessante nós vermos o trabalho dos professores específicos na pedagogia ecossistêmica, né? Eu vi que todos vocês estão relembrando um pouco esse processo, né? Esse período da pandemia, que nós nos ressignificamos, né? Um trabalho tão concreto e tão significativo da pedagogia ecossistêmica e para a tela. Então, nós passamos por esse período mesmo. Esses professores específicos, né, é importante que eles estão ligados ao que acontece na escola, esse percurso que as crianças fazem através dos projetos. Isso é importante que você falou, Suzane. Outro ponto é a interação entre esses professores. Você falou muito da professora de música, né? Então, na criação do teatro, do que os alunos vão fazer, e a interação de vocês, professores, isso é bem importante também. Aí você, no final, traz essa cultura, relembrando a palestra de ontem da Maria Cândida,
quando ela entra no papel das emoções. Então, a gente precisa emocionar. Isso gruda, isso cola no nosso corpo. Bacana, Suzane. Gostei bastante. Parabéns. Obrigada, Simone, obrigada. Então, vamos terminar a fala dos professores e vamos para a Elani. Patrícia. Olá, Simone. Oi. E Elane, a gente está nessa conversa, né, com os professores. Sim. Eu fico pensando que seria interessante a gente finalizar logo a mesa dos professores e depois a gente voltaria apresentando o professor Elane. Pode ser, professor? Perfeito, então. Perfeito. Eu estou observando as falas no chat e os professores estão comentando e aí fica tudo na mesma, né, não quebra. Tá para bom? não quebrar. Ok, vamos lá. Então, a gente continua com a Suzane Vasconcelos, da Escola Vila, professora de matemática do ensino fundamental, anos finais. Vamos lá, Suzane. Olá, bom dia a todos. Então, eu já estou nessa função e nessa missão há um tempo na Escola Vila, né? Uns 10 anos. Mas eu, antes de falar dessa prática como educadora da pedagogia ecossistêmica, né, eu preciso falar também da minha prática como aprendiz da pedagogia ecossistêmica, né? Como essa pedagogia ela veio de uma forma a se encaixar com as minhas inquietações como profissional, né? Então, eu passei por um processo bem delicado nessa questão da escolha da profissão. Para mim foi uma coisa muito delicada, né? Porque eu, com meus 18 anos, 17, 18 anos, para mim, uma das primeiras coisas que me inquietou foi, poxa, a partir daqui para frente, eu tenho que definir uma linha para seguir, né? Então, isso me causou uma frustração de que, poxa, eu nunca mais vou ver ou matemática, ou física, ou química, ou biologia, ou português, dependendo da linha que eu escolher seguir como profissional, como estudante acadêmica, né? E dentro dessa inquietação eu cheguei numa solução meio que fui fazer agronomia, que na UFC é uma faculdade de engenharia, assim como a Maria Cândida, né? E fui para a Casa de Cultura Portuguesa. Então, eu, dentro da agronomia, consegui estudar muita física, química, biologia, cálculos, né? E continuei estudando português na Casa de Cultura Portuguesa. Porque exatamente eu não sabia o que fazer, né? Como me definir como uma profissional. Né? Então, esse foi o primeiro incômodo que eu tive com a questão das fragmentações, né? Como as coisas elas tinham que ser fragmentadas, como eu tinha que fragmentar o meu ser para ser uma profissional, né? E isso ficou muito mais claro dentro da faculdade, que me gerou várias outras frustrações em relação à questão de prática profissional. E dentro desse contexto eu tive uma sorte de não diria nem sorte, né? Eu tive essa sincronicidade de cruzar com uma criança no corredor de um prédio e ela estava lendo, essa criança, e eu sempre fui muito sempre gostei muito de ler, né? Sempre fui apaixonada por livros e tudo, e me chamou muita atenção essa criança de 8 anos lendo no corredor, na escada do condomínio. E aí, quando eu vi, eu automaticamente parei, falei com ela, né? E ela pegou e perguntei o que ela estava lendo, por que ela estava lendo, e ela disse, não, eu estudo na Escola Vila, e nessa escola a gente tem a ciranda, então toda semana a gente tem livros, E começou a falar de uma maneira que eu fiquei tão encantada, que eu disse assim, eita, eu vou fazer pedagogia, vou trabalhar nessa escola. E assim fiz, né? Fui lá e entrei no curso de pedagogia imediatamente, quando eu estava no segundo semestre, bati lá na Escola Vila, estava tendo uma seleção de professores, e aí foi só surpresa em cima de surpresa, né? Porque primeiro quem atendeu a porta foi a Fátima, toda descabelada, de pé descalço, de vestido. Aí eu, opa, é aqui
está tendo a formação, ela é. Eu, por favor, queria falar com a Fátima, sou eu, pode entrar. Então, aquilo assim, já me deu um encantamento, um acolhimento, uma sensação de casa, né? Que me pegou de jeito que eu não tive mais saída. E assim eu fui experimentando, fui ficando, né? E ainda com todas as inquietações de como uma profissional, como é que eu posso atuar, o que é que eu posso fazer. E dentro desse percurso, eu acabei virando também mãe da Escola Vila, né? Porque a minha filha foi estudar na escola, eu tive esse privilégio muito cedo, né? Agora já com meu segundo filho. Tive que sair da escola para me formar, e ainda nas minhas inquietações entrei mais no curso de música, né? Eu já tinha feito... Minha primeira faculdade, na verdade, tinha sido filosofia. Eu tinha começado a fazer alguns... Fiz várias coisas, altamente inquieta, né? Altamente transdisciplinar. Que foi de suma importância para que hoje eu, como uma professora da Escola Vila, como uma professora ecossistêmica, eu tenha essa visão, né, e essas possibilidades de ação que eu consigo ter hoje, né? E eu costumo dizer que, na verdade, eu não escolhi minha profissão, né? A Fátima escolheu minha profissão, porque ela me chamou depois para voltar. Eu comecei na educação infantil e eu saí, a Fátima junto com a Jurri, sabiam que eu gostava muito de matemática, né? Eu já tinha atuado na escola, e aí ficaram, Suzane, vem. A minha filha já estava estudando lá, e eu acabei indo, né? Nessa época eu estava fazendo faculdade de música, então foi assim, uma coisa muito difícil de decidir, porque eu estava apaixonada pelo curso, meu marido também é músico, estava fazendo junto comigo, mas aí tomamos a decisão, fui trabalhar na Escola Vila, isso há 10 anos já. E aí a gente entra, né, em como eu venho a atuar como educadora ecossistêmica, né, com toda essa bagagem que eu venho trazendo como experiência, principalmente de aprendiz, né, porque o caminho para se aprender a ser um educador é primeiro saber ser um aprendiz, né, compreender como a gente vê como aprendiz para poder entender qual é o papel do educador, né? E aí eu tive esse privilégio, e tenho, de ser professora de matemática, que eu sempre fui uma apaixonada por matemática, e agora estou concluindo o curso de matemática na UES, no quinto curso, né, que eu entrei agora de fato, porque desde o começo eu já tinha essa paixão por matemática, mas jamais eu iria escolher estudar matemática e só matemática. Isso para mim era um absurdo, né? Então, quando eu me vi como professora de matemática, já praticando a matemática, vivenciando isso, aí eu defini, não, agora eu posso fazer um curso de matemática, porque eu já fiz todas as outras coisas, eu já tenho todos os outros elementos que eu gostaria de ter, né? E no final do ano agora eu estou concluindo esse curso, graças a Deus, com muito sacrifício. Nesse curso eu também tenho o privilégio de poder falar sobre o material que a Escola Vila desenvolve, né, esse portfólio. Então, atualmente, com a BNCC, a gente está refazendo esse material. Eu estou tendo também a oportunidade, o privilégio, junto com uma parceira, Ana Beatriz Viegas, que é meu braço direito aqui, a gente está refazendo todo o material de matemática do Fundamental 2, né? Então, está sendo sempre muito enriquecedor como aprendiz, né? E aí, como educadora, eu tenho o privilégio de ver o tempo inteiro como esses alunos eles têm alcançado os voos assim, inacreditáveis. Eu sempre mantenho contato com os alunos, como eu sou professora do 6º ao 9º de matemática, então eu acompanho o crescimento desses alunos de uma forma que eu vejo tanto a maturação emocional, como a maturação cognitiva, como a maturação social, né? Então, eu consigo ter esse acompanhamento próximo e junto às famílias que, após esse período todo, é difícil cortar os laços, né? Então, eu sempre tenho um feedback deles, eles sempre são alunos que se destacam, né? Eles sempre são alunos que vão para os colégios que querem, né? Eles têm um potencial, que é um potencial que, às vezes, os pais ainda não conseguiram entender a diferença de uma formação para um ser autônomo, para um ser
que consiga alcançar alguns objetivos específicos. Então, tem muitos alunos que vão entrar em qualquer curso de medicina, curso de direito, o que quiser, mas que não tem uma postura adequada para ser um bom médico, um bom advogado, uma pessoa justa, um cidadão justo no planeta, né? Então, assim, os nossos alunos, eles se destacam porque eles adquirem uma autonomia de pensamento e de ação que, diante da dificuldade, mesmo se eles, de alguma forma, ele tem uma dificuldade no conteúdo específico, eles têm um entendimento tão profundo da responsabilidade que eles têm sobre si mesmos que eles vão atrás de superar essa dificuldade com uma clareza e com uma segurança na ação que é adquirido durante todo o processo que a gente trabalha, disciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar, né? Mesmo a gente estando numa aula de matemática, mesmo a gente estando numa aula de português, mesmo a gente estando numa aula de biologia, aquilo que foi construído na educação infantil e no Fundamental 2 de forma conectada, quando ele chega no Fundamental 2, que existe essa necessidade um pouco maior de professores disciplinares, isso não se rompe mais. Então, habilidades que eles têm de trabalhar em grupos, né, que eles vêm desde a educação infantil, né, eu tenho assim uma admiração profunda pelos professores que estão na educação infantil, que estão no Fundamental 1, que os alunos chegam, Simone, de uma forma, com um raciocínio, para a gente trabalhar assim, matemática, que eu fico encantada. Eu fico encantada com a liberdade de pensamento. Não é? Então, eu, dentro da matemática, eu tenho um objetivo disciplinar que é trabalhar com métodos. Então, eu sempre falo muito para eles, a gente trabalha com um processo de construção desse conhecimento. Então, em hipótese nenhuma, eu chego para o aluno e com definições e conceitos e agora vamos praticar, né? Então, esse conceito ele vem sendo construído a partir das ideias iniciais deles. Então, eu tenho total liberdade e apoio na escola de colocar um desafio ali sobre uma regra de 3, sem nem ter falado de regra de 3. E eles me vêm com estratégias e caminhos, né, que eu, nos meus anos todos de vivência, nunca tinha visto. Então, é sempre algo mais, né? A gente tem sempre um algo mais. Como a Patrícia falou ontem, em relação a Fátima também, em relação a esses materiais didáticos fechados, que não dão abertura para criações de conceitos, que não dão abertura para mais de um conceito, né? Mais de um caminho, né? Eles acabam aprisionando e transformando até a matemática em algo meio que sacal, maçante, pesado, né? Então, eu tenho assim, uma experiência, uma prática com esses alunos do dia a dia que me mostra que é isso mesmo, a escola traz uma liberdade para o professor de atuação, né? Todos nós, professores do Fundamental 2, nós atuamos também como tutores das turmas, e cada turma, a fim de cada projeto, a gente tem que fazer um construto, né? Sobre seno social, cena descoberta, das suas raízes, dos seus valores, e cada projeto desse, cada turma tem que fazer uma construção que vá representar aquilo que a gente conversou durante o projeto. Então, nas aulas de matemática, eu escuto muito, principalmente dos novatos, tia, essa aula que a gente está é de matemática ou é de filosofia? Ou é de português? Né? Ou é de... Enfim. Porque dentro da minha aula, naturalmente, como uma professora transdisciplinar, ecossistêmica, e com a formação dentro das inquietações que me levaram a percorrer tantos caminhos acadêmicos, né? Eu, inevitavelmente, estou sempre a conversar com eles sobre os assuntos emergentes. Seja da minha parte, né? Se algo me deixou com
algum sentimento, algum pensamento recorrente, eu levo para eles, eu discuto com eles, né, como ser humano, como cidadã, e eles também trazem muitas inquietações. Existe um elo que eu desenvolvi com eles e os outros professores, certo? Que traz essa segurança deles poderem trazer essas questões para a gente, né? E a escola dá esse amparo e dá essa segurança. Se a gente precisar, a gente chama psicólogo, chama coordenador e tal. E o assunto não morre porque a matemática tem que girar, né? Que gire a vida, né? E assim a Escola Vila ela vem transformando educadores e aprendizes, né, há 40 anos. E eu sou muito grata por tudo. Vou finalizar aqui. Obrigada. Bacana, Suzane. Muito bacana. Suzane, a gente começou a explanação dos professores com uma professora que tem 2 anos de pedagogia ecossistêmica e você com 10 anos. Na verdade, 15, porque antes eu já tinha entrado e saído, certo. E aí você começa a sua fala com essa inquietação profissional e, por consequência, você termina a sua fala com a inquietação dos alunos. Então, a gente começa a ler que essa pedagogia ecossistêmica, ela faz com que a gente pense, atue e traga o que está acontecendo lá fora o tempo inteiro, né? Trabalhando o tempo inteiro com isso. Você fala sobre a ciranda da leitura, os portfólios, o construto, um pouco do trabalho que é feito, né, com relação à pedagogia ecossistêmica, esse trabalho que concretiza toda essa teoria. Você traz a palavra acolhimento, que é a sensação que os professores e alunos sentem ao entrar numa escola que trabalha a pedagogia ecossistêmica. Eu acredito nisso e eu, na Gimbernal, já ouvi isso também dos professores. Continuar sendo aprendiz sempre, né? Você traz isso também. A gente não para de estudar, não para de querer saber sobre o que está acontecendo. E essa formação integral dos alunos, esse ser autônomo, esse ser com responsabilidade para a ação, né? Eu não ajo de forma inconsequente, eu ajo com responsabilidade, né? Com consciência. Por quê? Porque eu trabalhei isso, eu estudei isso, eu discuti isso, eu vivi isso. E a conexão entre as crianças, o trabalho de grupo, essa construção do conhecimento e a gente trazer esse conhecimento prévio, né? Esse aluno que já vem com um saber, não é? Que a gente tem que fazer crescer. Adorei. Parabéns, Suzane. Grata, bacana, muito bacana. Então, vamos lá? Vamos continuar, então, com o professor Ranon Sobral Targa, da Escola Gimbernal, é professor de História do Ensino Fundamental, anos finais. Vamos lá, Ranon. O microfone. Certo. Oi, gente. Bom dia a todos e todas. Eu queria começar minha fala falando um pouco sobre a importância das ciências humanas, né, no ensino e trazer um pouco como eu sinto que a pedagogia ecossistêmica trabalha ela, né, as ciências humanas. Bom, acho que talvez o mais importante, de forma mais geral, seja a questão das investigações, né? As ciências humanas, elas começam com essas investigações da realidade e sem ter uma resposta pronta, né? Sem ter uma resposta pronta, você estar preparado para estar aberto a descobrir uma coisa que você não sabia, né? Que talvez te tire de uma zona de conforto, né? Bom, por que eu estou falando isso? Atualmente, né, sou professor de História, então não posso deixar de comentar o nosso panorama atual. A escala autoritária
e negacionista que nós temos visto, que nós estamos presenciando no nosso país hoje, né, o ensino de ciências humanas vai exatamente na contramão, né, no sentido de trazer ferramentas para os alunos para lidar com esses paradigmas, mas principalmente para manter os valores democráticos, para manter a democracia, né, para manter esses avanços democráticos que são ainda muito jovens na história do nosso país, né? Bom, então, com base um pouco nessa reflexão mais ampla, eu queria trazer alguns desafios que a pedagogia ecossistêmica trouxe para a gente e desenvolver um pouco mais algumas coisas que eu experimentei em sala de aula, principalmente nesse período de pandemia, né? Os professores, nós, professores específicos, temos um desafio a lidar quando o tema é transdisciplinaridade, que é sair da nossa zona de conforto, né, de uma área específica, para conseguir trazer com outros professores de outras áreas específicas abordagens transdisciplinares, né? Então, muitas vezes é comum, por exemplo, a professora de português, a Flávia, vir para mim e falar: não, me ajuda aqui com esse conteúdo que é de história, não sei o que ele está fazendo aqui, né? E aí nós, professores, temos que lidar com isso, né? Eu acho que é muito importante isso porque o conhecimento... Só um segundinho. Os desafios no mundo, eles não vêm segmentados em uma grade curricular. Eles vêm do jeito que eles estão no mundo, né? Eles vêm misturados, e aí nós vamos ter que nos debruçar sobre esses problemas, né? E aí a gente segmenta ele. Mas no mundo real não é assim que vem. E eu acho que a transdisciplinaridade traz exatamente isso para a gente, enquanto professor específico, né? Temos que tentar fazer esse exercício de o tempo todo mostrar para os alunos como esse conhecimento está no mundo, né? Ele não tem tanta aplicabilidade na sua forma mais técnica, né? Então, eu acho que vai bem por aí essa experiência. E também eu vejo que a pedagogia ecossistêmica tem muito essa coisa de trazer a família, né, para o processo de ensino-aprendizagem, né? Então, é comum nas minhas aulas, por exemplo, quando a gente está tendo debates, inevitavelmente nós caímos em debates sobre política, os alunos trazerem perspectivas, visões, e o tempo todo eles estarem construindo a visão deles, as análises deles, a percepção sobre as problemáticas da história, do mundo, através dessa construção coletiva, né? Que não é individual de cada aluno, mas sim de um todo que o constrói, né? E aí eu estava pensando aqui também um pouco os desafios que a pandemia trouxe, né, para nós professores durante esse período aí. Então, enquanto professor de história, eu sinto que o uso da internet começou a ser algo muito recorrente nas minhas aulas, né? Se eu estou falando que as ciências humanas elas são essa base de investigação, que é uma ferramenta de investigação maior do que a própria internet, né? Tá ali na aula, é só o aluno mudar a abinha do navegador e ele abre um Google, ele joga uma coisa. A questão é, esse conhecimento, ele é um conhecimento confiável? E aí eu acho que dentro da visão pedagógica, da pedagogia ecossistêmica, eu acho que abrir para os alunos que eles podem acessar o conhecimento, mas mais importante, aprender a filtrar o conhecimento dentro da internet, eu acho que isso foi um trabalho que norteou muito, essa foi uma perspectiva que norteou muito o meu trabalho durante esse período da pandemia,
né? Ou seja, o conhecimento ele não vem de forma mastigada, né? É importante que os alunos aprendam a filtrar este conhecimento, né? E para a gente conseguir filtrar o conhecimento, nós precisamos de outras perspectivas, né? E aí é onde entra essa a ideia da teia de conhecimentos, né? Não é uma grade curricular, sim uma teia de conhecimentos, aonde as múltiplas perspectivas constroem uma visão individual e coletiva ao mesmo tempo, né? E aí, eu acho que um dos pontos mais positivos que eu sinto como professor em sala de aula é essa questão do aluno nunca estar decorando o conhecimento, né? Eu faço essa brincadeira com meus alunos em sala de aula, né? Decorar vem de decore, do latim, né? Do coração, e nem sempre os conhecimentos estão no nosso coração, né? Não que exista essa separação mente, coração, o corpo ele é um todo, né? Você tem que sentir o conhecimento, você tem que sentir o conteúdo, né? Você tem que estar de forma integral ali, aprendendo como um todo, né? Eu brinco com meus alunos, vocês não precisam gostar ou não gostar de Dom Pedro II para entender, por exemplo, o Segundo Império, né? Então, os alunos eles vão, eu acho que de forma muito privilegiada, talvez seja essa palavra, aqui dentro da pedagogia ecossistêmica, se engajando com os conteúdos, aprendendo, né, de uma forma talvez antropofágica mesmo. Bom, eu elenquei aqui 2 trabalhos específicos que eu fiz com eles. Um deles foi agora há pouco nós trabalhamos a independência do Brasil no projeto 4, né? E nós estamos nos deparando com o aniversário de 200 anos, né? O bicentenário da nossa independência. Poder ensinar dentro dessa concepção pedagógica o que significa essa data talvez seja um privilégio para mim. Com os meus outros amigos e amigas professores, eu comento como é isso, eu acho que é muito privilegiado poder estar nesse espaço, né? Por quê? Né? Temos aí 200 anos de independência, numa república em que os períodos democráticos foram a exceção. Nós estamos falando de uma escola que trabalha ativamente com esses pilares de democracia e de pluralidade, né, de um Brasil plural. E nós temos atualmente no governo uma concepção que vai completamente ao inverso, né, à contramão disso. Ontem estávamos falando aqui, acho que eu vi no chat alguns comentários sobre a questão das escolas cívico-militares, né? Bom, a partir dessas reflexões que trouxemos em sala de aula sobre a independência do Brasil, a conclusão do trabalho foi um estudo sobre as constituições de 1824 e de 1988, né? Os alunos foram percebendo ali, através das reflexões históricas, a importância de termos a Constituição de 1988, né? De ter a Constituição de 1988 e toda essa garantia democrática, ou seja, essa base comum democrática que ela nos traz, né? E no final escrevemos uma carta ensinando ao nosso excelentíssimo presidente quais são as tais das 4 linhas da Constituição que ele tanto fala, né? Então, a luta por igualdade, né? A luta contra as desigualdades, contra a discriminação, né? A manutenção de um Estado democrático, enfim, foi por aí, né? Também tivemos uma outra experiência muito interessante com os professores de História e Geografia, né? A NAI de Geografia. Nós pedimos para que os alunos montassem mapas que contassem a história do Brasil, né? Mas veja bem, quando eu falo a história do Brasil, eu estou falando a história desde a chegada do ser humano, do homem,
na América até os dias de hoje, né? Problematizando os impactos da colonização. Quando nós falamos, né, eu vejo muito que nós falamos muito que o ser humano está destruindo o planeta, que o ser humano está acabando, né, com os recursos, mas, ora, os povos indígenas estavam aqui há muito mais tempo antes da colonização e eles conseguiram fazer coisas incríveis, né? Não é à toa que o desmatamento da Amazônia hoje não consegue ser revertido. Por quê? Né? Por que será que isso acontece? Né? Então, colocar essas problemáticas para os alunos traz esse engajamento com o conteúdo. Né? Por que em 500 anos de colonização do Brasil nós temos a exaustão dos recursos, né? A exaustão dos recursos e tantos problemas ambientais decorrentes disso, né? Então, essa compreensão de que ser humano e projeto colonial, ser humano e modo de produção, né, e sistema econômico são coisas diferentes, né? Bom, e aí eu acho que, e para finalizar a minha fala, eu quero trazer um pouco do que eu percebo dos alunos, né, em sala de aula. Então, eu vejo que as crianças ficam muito engajadas, né, em fazer parte do conteúdo, muitas vezes. Eles se sentem parte do conteúdo, parte daquele conhecimento que eles estão estudando, né? E, bom, enfim, tem mais outras coisas aí que eu acho que vão ser abordadas pelos outros professores que vão falar. Mas é um pouco disso que eu queria trazer aqui, certo? Bacana. A gente está aqui admirado, né? Se deleitando. É um privilégio a gente estar com esses professores, né? Falando. É um privilégio conseguir ouvir todos vocês. O Ranon trouxe essa questão das ciências humanas, essa investigação da realidade, que é o que o material provoca muito, né? A pesquisa, ir atrás dessa informação e selecionar essa informação para a gente saber, né? Para onde nós vamos caminhar, né? A verdade dos fatos, e isso é o que está super sendo falado, né? O desafio do professor com o trabalho dessa abordagem transdisciplinar. Eu, professor de história, o que eu vou falar da filosofia? Você terminou falando da geografia até, com a questão da integração com a professora de geografia, a Nay. Você comentou sobre trazer a família para o trabalho da pedagogia ecossistêmica. Isso é também muito feito, né, nas escolas. Acho que a família começa aí a dar essa base para os alunos, e como você falou, eles trazem para a escola o que eles ouvem das famílias, e aí a gente desconcerta, né, trazendo essa verdade toda. O uso da internet, que agora é o que a gente caminha, né, nesse aprendizagem, né, essa questão confiável da internet, o aprender a filtrar, né? E o aspecto positivo, não decorar o conhecimento. A gente entender, e novamente entra aí conceitos da Maria Cândida, né? O sentir o conhecimento, o amar, né? Estar integralmente nele. Muito bacana. Vamos lá, vamos continuar. Então, nossa, a gente deve estar aqui, né? Com bastante perguntas. Então, a gente continua o nosso encontro com a professora Elane de Castro. A Elane de Castro é graduada em Pedagogia pela Universidade Selma, especialista em Didática Universitária pela Faculdade Atenas Maranhense, tem especialização em Supervisão Escolar pela Universidade Salgado de Oliveira. Ela é mestra em Educação pela Universidade Católica de Brasília e diretora da Escola Eureka em São Luís do Maranhão, e vinculada à Secretaria Municipal de Educação de São Luís.
Então, é interessante a gente ver que nós terminamos com o professor de História e a Elani aí traz essa questão, né, da pedagogia ecossistêmica no enfrentamento dos desafios do mundo contemporâneo. É com você, Elani, muito obrigada. Olá, gente, bom dia. Tivemos um probleminha técnico e só agora conseguimos entrar para colaborar um pouco com a nossa fala e com a nossa experiência. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar todos os professores e professoras que fizeram parte, que estão fazendo parte dessa mesa. Relatos maravilhosos que nos empolgam, né? Dá para a gente perceber aí a empolgação de Simone, porque é muito legítima a fala do professor, né? Eu vejo como legítima, como fortalecedora, e como um alimento diário, né? Essa transformação que o professor ecossistêmico consegue fazer no dia a dia, frente aos desafios. Eu tinha preparado todo um roteiro que, como eu fiquei para o final, eu desconfigurei para reconfigurar. Então, isso faz parte, isso está muito dentro do tema do que eu vou falar, que é os desafios, né, desse mundo contemporâneo. E o desafio de se relacionar com a tecnologia, ele é um desses desafios que nos coloca como pessoas, né, como seres falíveis, né, e pessoas que precisam se redirecionar e se reconstruir diariamente. Gostaria de parabenizar a Escola Vila por esse projeto lindo que é a pedagogia ecossistêmica, em pensar, em fazer. A Escola Vila como agente de formação de educadores e de pessoas que estão linkadas à nossa grande missão na Terra, que é nos desenvolver enquanto ser humano. Parabenizar por esses 40 anos, não é fácil estar 40 anos à frente de um projeto tão inovador, tão transformador e tão humano. Parabenizar a Patrícia e a Fátima por pensarem nesse momento de fórum e nesse momento formativo que é de suma importância para o nosso momento contemporâneo. E aí eu vou buscar uma fala, né, para que a gente faça um resgate, um pequeno resgate histórico, um retrato, da gente entender o que é esse contemporâneo. Embora as falas de todos os professores, desde ontem, né, na primeira mesa, na abertura, quanto hoje, nessa mesa, a gente percebe o engajamento. Então, isso faz toda a diferença nesse processo de construção de uma nova educação, de uma educação humanizada. Embora já seja conhecido para a gente, né, mas faz necessário essa contextualização, esse recorte, da gente pensar que o contemporâneo, ele não é só o aqui e agora. Ele começa lá com a Revolução Francesa, que desenha e que traz alguns aspectos que eles são muito relevantes para hoje a gente ainda ter vários desafios nessa caminhada educativa, nessa construção de um ser humano mais ético, mais comprometido e mais engajado com o coletivo. Então, se a gente pensa que essa Revolução Industrial, essa Revolução Francesa, ela traz algumas características como empoderamento da classe burguesa, o foco, né, no lucro, né, na exploração, na divisão de classes, na injustiça social, o desenvolvimento tecnológico de forma muito marcante, né, a polaridade de pensamentos, né, as duas guerras que tivemos, que também trazem resquícios para esse contexto social e para esse desenho de escola, de currículo e de sala de aula, né, e nós que fazemos a escola, né, o aluno que ainda não tem a maturidade que o professor tem, mas que tem, que também é visionário, que também traz
seu despertar, o professor que já tem uma formação técnica e uma formação social, crítica, né, mais estruturada, e toda a relação desses elementos e desses atores que fazem o processo educativo. Então, naturalmente, que nós iríamos ainda, no século XXI, nos deparar com muitos desafios, né? Desafios esses que eu trouxe alguns poucos, porque são vários, mas os desafios, eles têm também uma importância. Eles nos colocam para estudar, nos colocam para nos desafiar, nos colocam para colaborar um com o outro. Então, se a gente consegue perceber esse movimento desafiador como um movimento que ele também agrega, que ele busca a cooperação, a gente consegue enfrentar esses desafios da forma mais... com mais sucesso, com mais resultados, né? Então, eu vou elencar alguns desses desafios que a gente coloca como os desafios que nasceram, né, há alguma época atrás, lá no começo, lá na Revolução Francesa, e que perduram ainda hoje. Então, uma das situações, né, para a gente compreender esse aqui agora, e esses desafios, é a questão da postura do isolamento, né? Essa postura de estar isolado, de querer ser o primeiro, de querer ser o melhor, de anular e de trabalhar a competitividade como um instrumento que impulsiona. Não, a pedagogia ecossistêmica, ela trabalha diferente. Ela trabalha com a aprendizagem colaborativa, com o trabalho em equipe, com a pesquisa. Então, imaginem, uma pesquisa de história, como o professor bem colocou, que você leva para uma discussão em sala de aula, você vai trazer visões bem diferentes. Você vai trazer a visão da infância, você vai trazer a visão sobre aquele assunto de aspectos familiares, de culturas de famílias diferentes, e essa abertura para o diálogo, ela vai quebrar esse isolamento. Porque quando você proporciona esse espaço de colaboração e de que a fala e que a pesquisa de todos, ela é respeitada, ela precisa ser ouvida, né? Ela precisa ser refletida e respeitada e argumentada, você dá espaço para todo mundo, você não dá espaço só para aqueles que estão mais preparados para uma pesquisa mais crítica, que tem uma orientação mais direcionada da família, né, para construir um trabalho, mas você dá espaço para o engajamento do aluno e para a reflexão do professor nesse processo de aprendizagem. Então, isso é fantástico. Isso é a pedagogia ecossistêmica na sua metodologia, na sua visão transdisciplinar de construir conhecimento, respeitando todos esses atores, respeitando uma relação ecológica dentro dessa construção. O professor como o ator experiente, os vários alunos com vários níveis de complexidade, de criticidade, e o conhecimento que está e a informação que está muito à disposição e que precisa dessa orientação do professor. Nós temos também, e aí a gente quebra, né? Nesse momento a gente começa a quebrar essa polarização do pensamento e traz esse diálogo, traz essa abertura, traz essa construção constante dentro do material, dos portfólios, né? Nós não trabalhamos, por exemplo, os temas que ainda são os desafios, né, dentro das escolas tradicionais e também das escolas que trabalham ainda que já trabalham com a pedagogia ecossistêmica, as questões como a inclusão dos níveis diferentes, das crianças que trazem consigo alguma dificuldade de aprendizagem, um transtorno, a diferença, a questão do gênero, que precisa muito ainda ser debatida. Hoje, por exemplo,
o Colégio Eureka, ele tem 11 anos. E é claro que os alunos que entraram hoje já estão no fundamental maior e eles são adolescentes já. Então, eles já trazem, né, isso já emerge deles, né, essa procura, né, pela direção, pela coordenação, para que a gente coloque dentro das nossas discussões questões relacionadas, por exemplo, a gênero, questões relacionadas à valorização da mulher, como devemos não só trabalhar isso em eventos ou datas. Então, isso é um assunto recorrente. E isso só tem espaço, gente, em escolas que ouvem o aluno. Escolas que estão preocupadas com não só o conteúdo disciplinar, mas com toda a estrutura e com tudo que está ao redor dos conteúdos. É a visão crítica, a visão de construção que a gente precisa, cada dia, nos desafiar para trazer essas discussões no nível que os nossos alunos precisam para que eles consigam ter uma melhor circulação, né, dentro dos espaços sociais. E que essa escola ela seja, de fato, uma escola com significado, né, que prepare esses alunos para essas discussões, para esses entendimentos, para o respeito, para a questão ética. Hoje, na semana, por exemplo, na Semana da Criança, então hoje a gente já tem núcleos para trabalhar assuntos pertinentes à infância, porque a escola já está com o Fundamental 2. E aí a gente já tem assuntos que são da adolescência, né, que não cabe, por exemplo, lá a primeira infância, a segunda infância, e que a gente precisa ter um grupo que pense e que articule e que respeite cada idade dessa e traga essas discussões para que eles também construam. Então, dentro ainda dessa inclusão, a gente vê a diversidade das minorias, né, a questão étnica, né, indígenas, dos negros, a identidade de gênero, a questão da valorização da mulher. E a gente também tem algo que esse contemporâneo de agora, aqui e agora, ele traz de uma forma muito... que os professores já até abordaram aí na mesa, que é desafiador para o professor, que é desafiador para a equipe pedagógica, que é o excesso de tecnologia. Então, eu acredito que todas as escolas que trabalham com a pedagogia ecossistêmica, elas tenham essa responsabilidade, essa sensibilidade, né, do excesso da tecnologia dentro da escola. Então, foi algo que a gente sempre tratou com muita responsabilidade, essa questão da tecnologia, para que a gente substitua por vivências. E isso é a diferença que a pedagogia ecossistêmica traz, o fazer, o pensar sobre o fazer, os laboratórios, o acesso, a aproximação da criança com a natureza, né, com a criança e com os adolescentes. Então, a criança, ela só não sabe que a natureza é maravilhosa, que aqueles laboratórios são maravilhosos, que o contato com a água e com todos os elementos, ele é extremamente fortalecedor para a gente, enquanto ser natureza, quando ele não tem acesso. Quando ele não tem acesso, de fato, ele não vai conhecer, ele não vai saber, ele não vai expandir essa consciência. Então, essa pedagogia, ela tem esses aspectos, né, da gente pensar sobre a gente mesmo, da gente pensar na natureza como parte integrante da natureza, e que a gente não tem como falar em questão ecológica, ambiental, ecossistêmica, se a gente não planta a semente na cabeça das crianças que o consumo ele precisa ser controlado. Não adianta a gente plantar 10 árvores e destruir 30. Não adianta a gente comprando em excesso bolsas, sapatos, carros, né? Então,
toda essa cadeia, né, todo esse pensar de forma ecológica, essa relação ecológica, ela é posta de uma forma muito natural dentro do espaço das escolas que trabalham com a pedagogia ecossistêmica. E aí eu vou buscar até que uma fala da professora Suzane, que é da Escola Vila, quando ela coloca que ela é uma professora ecossistêmica. Parece tão óbvio, né, isso, mas foi algo que me chamou muito a atenção, porque a gente precisa, todos os dias, dizer isso para a gente mesmo. Né? A gente precisa enaltecer isso que é muito forte, isso que nos transforma, isso que nos faz ver que a sala de aula, ela também é um reflexo de tudo que a gente constrói, de tudo que a gente fala, de tudo que a gente dialoga com os nossos alunos e de todos os projetos que a gente agrega e que a gente legitima como verdadeiro e como salutar para a construção desse mundo melhor. E um outro desafio que eu penso que ele está em todas as escolas é a questão da formação de professores. Então, nós não podemos negar que a nossa formação acadêmica, ela ainda é uma formação muito fragmentada, como um reflexo, claro, de todos esses aspectos históricos, e que a gente olha para a pedagogia ecossistêmica e diz assim, ei, vamos fazer estamos fazendo uma outra faculdade, né? Estamos num estágio, estamos adentrando a um outro mundo que precisa ser explorado, né? No bom sentido, que precisa ser conhecido, que precisa ser enaltecido, que precisa reverberar para outros espaços escolares e para o espaço e para outros espaços sociais. Então, conhecer a pedagogia ecossistêmica, para mim, Elane, gestora do Colégio Eureka, foi um divisor de águas na minha formação integral, enquanto pessoa, enquanto mãe, enquanto profissional. Então, nós não estamos em busca, dentro das escolas que trabalham com a pedagogia ecossistêmica, nós não estamos em busca de gênios. Nós não estamos preparando humanos perfeitos, nós estamos nos conhecendo, colaborando conosco, nós estamos nos tornando mais humanos e reconhecendo as nossas potencialidades e nos fortalecendo. Então, esse caminhar, esse movimento, ele é um movimento muito bonito, porque ele é um movimento do processo, aquilo que a educação transdisciplinar ela traz para a gente, que a gente não deve estar com foco só lá no resultado. Como foi esse processo? Como está sendo essa construção? Né? O que isso traz de energia, de sinergia para o processo de aprendizagem? Qual é o engajamento da nossa equipe de professores, o engajamento dos nossos alunos, o engajamento das famílias e o engajamento, gente, da sociedade como um todo. Então, hoje, aqui no Colégio Eureka, a gente tem como premissa, né, de que a escola ela não está, ela não cabe dentro dela mesma. Então, a gente está lá fora, quem está lá fora está dentro da escola e a gente busca esse movimento constante. Esse ano, desse desafio da pandemia, esses 2 últimos anos, eles nos revelou algumas soluções, né, para esses desafios do isolamento, da gente chamar muitos pais, que são professores, que são pessoas que estão em ONGs, que estão em projetos sociais relevantes, e isso é tão assim gratificante, porque as crianças vêm aqui e dizem assim, tia, eu vi que o pai de fulano veio fazer uma roda de conversa, eu quero trazer minha mãe também. Então, como isso mobiliza as crianças? Como é verdadeiro esse movimento de construção coletiva, que ele ultrapassa os muros da escola, que ele nos completa. Então, eu penso muito em trabalhar com a educação transdisciplinar, com a pedagogia ecossistêmica, sempre nessa perspectiva da responsabilidade com o meio ambiente,
dessa relação ecológica que precisamos estabelecer todos os dias e todos os momentos, da perseguição da ética para a nossa visão e para a nossa prática diária. A ética, a gente precisa estar, né, visitar e revisitar a ética todos os dias nas nossas relações. E a gente construir e produzir uma escola, gente, que ela seja dinâmica e que ela tenha significados. Então, a pedagogia ecossistêmica, ela nasce nesse movimento de resistência, e ela vai trazendo esse grupo de adeptos, né, de escolas que são parceiras, e de escolas e de professores que se identificam, que se reconfiguram, que entram e saem, né, desse movimento mais da frente, depois voltam com força total. E esse movimento, ele é muito enriquecedor. Ele é próspero, ele é sustentável. Eu acredito muito nessa sustentabilidade da educação transdisciplinar e da pedagogia ecossistêmica, nesse fazer constantes de significados dentro da escola e fora da escola, né, ultrapassando esses muros do contexto escolar. E só para colocar aqui uma experiência que nós tivemos no Dia das Crianças, nós fizemos uma feira de troca de brinquedos, e nós fizemos ela ainda num movimento bem pequeno, né, dos alunos do Fundamental Menor. Foi um sucesso, e esse sucesso, ele não foi só para as crianças, né, porque as mães acabam dizendo, eu ia comprar tal brinquedo, e aí foi trocado, e fulano teve muita dificuldade de se desprender, né, daquele brinquedo que ele queria, não queria levar nenhum para trocar. Eu disse, vamos refletir, não é obrigatório, ele é um exercício, né? Ele é um movimento que a gente tem que colocar as crianças para pensar. Sim, a gente fala de consumismo, e eu tenho brinquedos em casa, 5, 10, que eu não uso mais. Por que eu não troco? Por que eu não dou? Né? Então, esse exercício, gente, ele é muito dinâmico. Ele constrói muitas mudanças, né, de posturas, de hábitos. Então, é muito forte isso, né? Isso traz essa mudança de comportamento que nós precisamos. Então, é isso. Eu deixo aqui essa fala para vocês. Muito obrigada por todas as pessoas que estão nos assistindo. E o Colégio Eureka fica em São Luís do Maranhão. Nós já estamos 11 anos, e desses 11 anos, 9 anos, a gente já trabalha com a pedagogia ecossistêmica nessa parceria que nos torna cada dia mais forte. Muito obrigada e parabéns a todos e todas. Eu perdi a noção do tempo. Eu vou escrever, no final eu escrevo um dossiê e mando para todos, né? Porque é tanta coisa bacana que a gente fica encantada mesmo, né? A Elani trouxe essa questão da aprendizagem colaborativa, o engajamento do aluno, do professor, da família, a questão dos assuntos recorrentes, que acontece através das falas dos alunos e que a gente não pode calar, né? Tem que pensar sobre fazer, agir. E eu parabenizo esses professores ecossistêmicos, e que a gente alimente sempre os alunos ecossistêmicos. É com você, Patrícia. É isso mesmo, Simone. Muito linda a mesa, né? Esses depoimentos todos, os comentários da Simone são muito precisos e muito enriquecedor. Eu fiquei acompanhando no chat do YouTube. Obrigada, Patrícia. Eu fiquei acompanhando, né, no chat do YouTube, muita gente comentando o quanto que é bom dialogar. A gente precisa dessa interlocução, né? Quem faz igual tem muita coisa, muita gente para ouvir, mas quem faz diferente precisa, né, desse feedback de outras pessoas que também estão pensando junto, e isso vai criando também esse corpo, né, de ecossistemas, né, dessas relações que a gente vai em mútuo apoio, né, crescendo cada vez mais, né?
Gente, os comentários foram muito bons, né? Tem muitas perguntas. Vou trazer aqui algumas que a gente selecionou. A gente está com um tempo realmente em cima, né? Mas eu vou tentar direcionar perguntas para cada um, para que a gente possa dar essa oportunidade de todos terem a palavra mais uma vez. Vamos atentar só para o tempo de resposta, para que seja uma resposta mais breve, tá bom? Então, eu começo aqui pedindo, eu trago uma pergunta da professora Sara Gimbernal, mas em vez de entregar para o Ranon ou mesmo para a Simone, eu vou entregar essa pergunta para a Daniele, que é da Escola Florescer, certo? A pergunta dela, da Sara, é como as escolas percebem e trabalham o primeiro contato das professoras e professores com a pedagogia ecossistêmica, dado que não é uma pedagogia ensinada nos cursos de graduação. Então, a Escola Florescer, sendo caçulinha, deve estar vivenciando isso nesse momento, e eu queria saber de você quais são as suas impressões sobre isso. Bom, quando eu fui fazer a entrevista, né, no final de 2019, e eu fiquei sabendo que era uma escola de pedagogia ecossistêmica, eu falei, gente, o que é isso? Eu falei assim, ué, mas a gente nunca viu isso, que existe mesmo? E aí, quando eu fui pesquisar, eu fui vendo o que era, né? Não entendi por completo, claro, né? Num primeiro momento ali. E na entrevista, a diretora perguntou, a Gabriela, ela falou assim, o que você entende por pedagogia ecossistêmica? Eu falei, então, não muito. E aí, durante a entrevista, ela falou assim, não, a gente vai aprender mais sobre isso, não se preocupe. E aí, nós tivemos uma semana de capacitação com materiais da pedagogia ecossistêmica, a gente foi mesmo que imerso nessa pedagogia para a gente entender um pouco melhor sobre o que a gente trabalharia. E eu acho que esse primeiro contato é muito importante, porque a gente ainda não está ali com as crianças. Nós estamos sendo as alunas nesse momento, e eu acho que foi muito importante, com certeza, foi muito importante a gente passar por essa semana, esse primeiro contato entre nós ali, e aí a gente vê que uma coisinha que a gente viu aqui faz parte dessa pedagogia ecossistêmica, só que a gente não sabia. E aí, colocado nessa teia, que foi o que a gente viu ontem, né, na palestra, que começa a falar do ser, da natureza, e a gente vê aquela teia toda exposta, colorida, linda, e a gente vai falar assim, poxa, tinha um pouquinho ali. Só que por estar numa disciplina aqui, por estar numa outra disciplina aqui, e não estar nessa teia, a gente não entendia. E aí, nessa transdisciplinaridade, a gente vê como que é maravilhoso, e aí a gente vai aos pouquinhos, entendendo, e passando também, né, tendo essa troca com as crianças. E às vezes o que as crianças falam, que já tem ali no serzinho delas, faz parte dessa pedagogia, e aí no momento onde a gente está ali, falando um pouco para elas, e elas falam um pouquinho para a gente, faz, poxa, é isso daí mesmo. Eles já estão sabendo até melhor do que a gente. E é no dia a dia que a gente vê isso. Então, acredito que é um pouco deles, um pouco da gente, e essa transdisciplinaridade, a gente vai tendo esse contato e vai só aumentando, nunca para, né? E eu até coloquei ontem, né, fiz um textinho de Dia dos Professores, que a gente não precisa, tem gente que fala assim, não olha para trás, né? Não, a gente precisa olhar para trás, porque a sementinha que foi plantada ali já está florescendo, e a gente que não está vendo, por deixar de olhar para trás, né? E a nossa escola chama Florescer, não é algo em vão, a gente vê florescer ali todos os dias, não só nas crianças, não só nos professores, na gestão, também nos pais. Isso é muito gostoso de ver. Muito obrigada, Daniela. Agora eu vou passar a pergunta para a Suzane, da Eureka, primeiro, certo? A Araci Azinelli, ela perguntou assim, o que é que impede que professores e professoras pratiquem a pedagogia ecossistêmica em suas aulas, seja qual for o sistema escolar?
esse desafio de iniciar local, argumentar local e global, ousar, desafiar, quais são que desafios você percebe nisso, que dificulta essa aplicação? Bom, acredito que um dos grandes desafios, né, de aplicar a pedagogia ecossistêmica é você se reconhecer, né, fazendo parte da natureza, enquanto ser natureza, e acreditar na proposta. A princípio, é a primeira coisa, acho que é acreditar na proposta e se colocar ali disposto a aprender, porque esses conflitos o tempo todo vai acontecer, né? A gente fica tentando pensar assim, aonde cabe a pedagogia ecossistêmica na matemática, na geografia, na música, e tem espaço para tudo, né? Pedagogia ecossistêmica cabe ali em qualquer brecha, tem como encaixar. Então, eu acho que existe uma dificuldade, a grande dificuldade, eu acho, que é somente essa, a pessoa se reconhecer enquanto parte da natureza, enquanto ser natureza, e eu acho que tudo tem, gente, está tudo muito próximo, tudo que a gente faz e vivencia, né, está na pedagogia ecossistêmica, a gente só precisa de olhares atentos, né, a isso. Eu acho que não existe uma fórmula, assim, de dizer como começar. Eu acho que é entender, se ouvir, praticar, ter boas escolhas, e é isso, com os olhos abertos para o mundo e captar tudo. Eu acho que é assim que eu vejo, né, para mim, então eu dou essa dica. Obrigada, Suzane. Agora, para a Suzane da Escola Vila, vem um comentário do André Totti. Grande Suzane, me ensinou todos os fundamentos da matemática e da vida. Pergunta: é muito comum os alunos acharem que as ciências naturais e exatas nada têm a ver com a vida deles. Como você percebe que podemos conectar esses conhecimentos com a realidade vivida? André Todd. André é um aluno maravilhoso aí, que foi da turma do Uriel, né, Patrícia? E o André, ele além de ser meu aluno, né, ele voltava de carona comigo. Ele é meu vizinho, então ele voltava da escola todos os dias comigo. Às vezes, dá mais uma voltinha no quarteirão, Suzane, para a gente conversar um pouquinho mais. Então, né, então, dentro desse processo, André, como você teve a oportunidade de participar, né, a gente, além da matemática, né, a gente sempre está apresentando situações do dia a dia, né, como problemáticas, né? E a matemática, ela vem além dos números, além das operações, ela vem nessa habilidade de você solucionar problemas, né? Então, a vida em si, ela é matemática. A partir do momento em que você precisa fazer uma escolha, você já está utilizando a matemática, né? Então, eu costumo muito esclarecer os alunos sobre a questão da matemática como linguagem, a matemática como ciência, a matemática como uma possibilidade de você expressar uma forma de pensamento, né? E por caminhos já traçados que você pode traçar com segurança. Então, assim como na vida, né, a matemática em si só, ela não precisa nem ser justificada, né? Ela é vivida e como os alunos, principalmente os que tiveram desde a educação infantil, eles já vivenciam isso, né? Dentro de cada aula, a matemática ela não vem como uma aula de matemática, ela vem como um instrumento para resolver aquela problemática da aula, né? Então, essa construção ela vem natural, né? Então, não existe uma dificuldade ou algo que eu preciso, eu tenho que pensar como linkar isso. Ela vem naturalmente, eu sinto o retorno dos alunos que eles compreendem dessa forma, né? Então, grata pela pergunta, tá, André? André hoje é professor da minha filha, tá? Obrigada, Suzane. E aí o André também fez uma pergunta para o Hanon, né? Que o André, ele seguiu, eu acho que essa área, né? De conhecimento. Deixa eu pegar aqui a pergunta, Hanon.
Não, vejo que você dialoga o estudo do passado com o presente vivido pelos alunos. Quais cuidados você considera importantes na realização dessa metodologia e quais são os desafios envolvidos nisso? Eu acho que um dos principais desafios é o tal do anacronismo, né? O pecado mortal dos historiadores de cometer o erro de julgar o passado com o nosso olhar de hoje, né? Então, eu sinto muito que isso vem nas aulas dos alunos e eu tento ser muito cuidadoso em não podar o aluno, mas mostrar que isso é uma visão anacrônica. Pensando que eu sou o mediador do conhecimento e não a fonte do conhecimento, eu sempre tento tomar muito esse cuidado. Então, eu acho que esse é um pouco o desafio que vem nessas áreas, né, do conhecimento. E alguns ajustes finos. Foi por aí a pergunta, Patrícia? Tinha mais algum elemento? Eu acho que é exatamente isso. Essa é a chave. Beleza. Obrigada, Ranon. E, professora Elane, eu gostaria que você pudesse só comentar essa fala da Ana Paula de Freitas Rufino. Ela comenta: é preciso romper as barreiras da desfragmentação do saber através de práticas pedagógicas transdisciplinares. Dessa forma, teremos a formação integral do estudante que atuará como protagonista. Olá, Ana Paula. Essa sua fala, né, tem sido o que a gente tem falado desde, acho que de ontem à noite, né, essa busca. Parece tão óbvia, né, mas nós estamos ainda dentro de uma caixa. Principalmente nós professores, né, nós tivemos uma formação bem tradicional. Então, o nosso exercício diário, né, de pensar na construção desse conhecimento de forma construir de forma desfragmentada, ele é um grande desafio para a gente. E quando a gente pensa que o nosso aluno ele já está mais preparado para isso do que a gente, às vezes isso é assustador. Por isso a gente tem que sempre pensar nessa condição de sujeito experiente, de professor, mas de que a gente está em plena formação, em plena desconstrução também, né, dessa fragmentação do conhecimento. Então, esse ponto eu acho um ponto-chave, né, desse vir a ser, dessa construção, desse processo. Então, a gente não pode pensar num aluno protagonista se o professor não se engaja de forma protagonista no seu planejamento, né, na sua prática, no link entre o que ele planeja e o que não consegue executar, né, na diversidade que, às vezes, aquele tema traz para você dentro da sala de aula, como desafio, e que, às vezes, você não está com todas as mediações articuladas e que você precisa recorrer a um outro momento, a uma outra aula, a uma ajuda de um outro profissional. Então, eu vejo muito como um processo que ele é individual, mas ele é coletivo também, né? Ele vai se construindo nessa relação ecológica, né? Eu já falei bastante dessa relação ecológica, mas é essa relação que a gente precisa estabelecer para desfragmentar, né? Para construir essa visão transdisciplinar do conhecimento, né? Essa visão completa, esse vir constantemente construindo e agregando com vários elementos a partir da visão de várias pessoas, né? Um exercício diário para a gente. E não impossível, sustentável e necessário. Com certeza, com certeza. Bom, nós estamos então encerrando a mesa. Eu gostaria que cada um pudesse ter as suas palavras de considerações finais, né? Em alguns segundinhos, para a gente poder agora assistir à mesa seguinte, certo? Acho que a gente pode
fazer uma rodada. Professora Simone. Bom, eu só tenho a agradecer, como eu falei no começo, essa troca de saberes aconteceu com certeza e que a gente consiga colocar em prática sempre, com bastante perseverança, tudo isso que foi falado aqui. Eu agradeço vocês, a disponibilidade, esse momento do fórum. Obrigada. Eu que agradeço, professora Simone. Professora Daniele. Bom, acho que não tem outra palavra a não ser agradecer mesmo a oportunidade de também ter a escola, né, sendo comentada aí por vocês, sendo a caçulinha. Muito obrigada pela confiança de vocês. Aproveito para agradecer também a equipe da Florescer, que deu o maior apoio, estão todos aí assistindo, e tenho certeza que se não fosse esse trabalho em conjunto com todos da rede da pedagogia ecossistêmica e também, né, da nossa família Florescer lá, com certeza isso daqui seria diferente, temos muito que aprender, mas também temos um pouquinho para passar para vocês. Obrigada por tudo, gente. Até a próxima. Agradeço, Daniele. Professora Suzane, da Eureka. Gente, eu agradeço muito a participação no fórum, foi maravilhoso. Eu sei que vai ficar aquecido em nossos corações um pouquinho de cada fala, né? Um pouquinho dessas vivências, né, que acontecem nas outras escolas. E o Colégio Eureka, né, em nome do Colégio Eureka, a gente já deixa um convite a quem quiser chegar aqui em São Luís do Maranhão, conhecer a nossa proposta de perto e vivenciar com a gente também as nossas alegrias, conquistas, a nossa cultura, né, que a gente sempre fala muito, no Colégio Eureka. Deixo um grande abraço à equipe do Colégio Eureka que está assistindo, dando essa força para a gente, que isso aí é muito maravilhoso também, saber que nossos colegas de trabalho estão acreditando e acreditam, né, nesses processos, que é também o teatro dentro da escola. E é isso. Vida longa à pedagogia ecossistêmica. Assim seja. Professora Suzane da Vila. Olá. Então, primeiramente, parabenizar a Patrícia, Fátima Lima Verde, Morena, esse trio maravilhoso aí que pensa e faz a Escola Vila, né? Que são nossas professoras. E agradecer pela oportunidade de estar aqui junto com esses colegas, né? Que trazem essas experiências de outros lugares, que faz com que a gente veja que essa semente ela está se espalhando, né? Então, assim, é muito satisfatório estar aqui. Muito obrigada, tá? Obrigada, Suzane. Hanon, é com você. Eu acho que... Bom, queria agradecer esse espaço, como o Paulo Freire traz a importância da teoria e prática andarem sempre muito juntas, né? Eu acho que esse espaço é isso. E principalmente agradecer por fazer parte dessa construção democrática e plural de um ecossistema que tem gerado ótimos frutos dos nossos alunos, né? Acho que é por aí. Obrigada, Hanon. Professora Elane. Bom, eu queria só agradecer, né, em participar. Estou muito feliz de participar dessa primeira mesa, dessa manhã, e dizer assim que cada fala de vocês é muito inspiradora, de todos os professores que estão aqui, é legítima, nos fortalece. E aí é tão bom a gente ver, por exemplo, a Florescer, que é a bebezinha, né, despontando, e como isso nos fortalece. A gente que já está há mais tempo vendo, né, as sementes florescerem, né, germinar e florescer. E todas as pessoas que estão engajadas, que estão empreendendo nesse projeto de vida. Eu sempre falo que a pedagogia ecossistêmica ela é um projeto de vida, né? Ela nos transforma. Então, é um empreender diário. E agradecer também a todas as pessoas, né? As mulheres que estão à frente, principalmente as mulheres que estão à frente empreendendo.
né? Eu fui aqui pensar quem são quem está empreendendo nessa pedagogia, todas são mulheres, né? Então, a gente tem que também elevar isso e dizer assim, gente, que bom que a gente está segurando a história aí, a gente está lutando, a gente está resistindo, né, contra essa educação tradicional aí que é cruel. Então, parabéns a todas e todos que estão empreendendo nesse projeto chamado Pedagogia Ecossistêmica. Tá? Sintam-se abraçados. Obrigada. Vamos nessa e vamos juntos e juntas, não é isso? Bom, agora nossa Carol, chamando aí a nossa Carol. Obrigada a todos, gente. Oi, pessoal, vocês conseguem me escutar bem, né? Eu queria muito agradecer, né, pela participação de todos vocês. Foi muito bom ouvir os relatos dos professores e das professoras das escolas da TEI Ecossistêmica, falando sobre as suas vivências, sobre a importância do pensar e do fazer coletivo. A gente pôde entender também um pouco mais sobre os desafios que eles enfrentaram durante a pandemia, sobre a importância de sentir o conhecimento. Eu gostaria também de agradecer pelos ensinamentos compartilhados pelas professoras Simone e Elane. E no nosso chat, você já encontra o link para a próxima mesa, tá certo? Vamos lá. Até mais.